Olá, meninas, e sejam muito bem-vindas a essa aula aqui do canal, tá? Aulinha rápida, prática, simples de fazer. Lá no final tem sugestão de preço, tá? E eu quero, antes de qualquer coisa, só dizer algumas coisas que eu não disse no decorrer do vídeo, para que vocês não percam nenhum detalhe, tá? Eu esqueci de dizer mais lá pra frente, na hora dos materiais, que você vai precisar de uma agulha dessas aqui, dessa mais larga de tapeceiro, para você poder passar seu cordão. E essa cola aqui também eu só falo lá no final. A minha tá até aberta aqui, mas tá tudo bem. Então, essa cola, eu indico muito que você use ela para fazer os arremates no seu fio cordonê filare, tá? Ou em qualquer outro fio, porque ela tem uma adesão maravilhosa, ela é extra forte, ela é transparente, é flexível. Onde a gente arremata não fica duro, como o Tec Bond, por exemplo, tá? É uma cola incrível, incrível mesmo. Mas no caso da linha Cordonê Filare, como ela é poliamida, você também pode arrematar com o isqueiro. Exatamente como você arremata o polipropileno, tá bom? E é isso, gente. O demais, todas as outras coisas estão mais pra frente aqui no vídeo, tá? Eu usei também uma agulha dessa mais fininha, para que eu pudesse fazer os arremates dessa linha mais fina em outros locais, tá? Todos os outros arremates. A grossa eu uso mesmo só para passar o nosso cordão de amarração, tá? Então, vamos à aula. Outra coisa, rápida. Muita gente pergunta sobre o fio cordonê filare em 2 fios, isso eu não disse também mais lá pra frente. Val, como você usa de um só novelo 2 fios? Gente, não tem outro jeito, é passar de um cone pro outro, tá? Se você só tem um fio, um cone, e quer trabalhar com 2 fios, divida aquele cone lá no meio, passando, mesmo enrolando normal, para outro cone, manualmente, tá bom? E assim você vai ter os 2 fios do seu fio cordonê filare. Porque todas as carreiras que foi cordonê filare aqui foram em 2 fios que eu trabalhei, tá bom? Então, vamos à aula. Olá, meninas e meninos! Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal Val Crochês. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar com vocês sobre fios, tá? Para que a gente possa, então, confeccionar a nossa saia Virgínia, tá? Essa aqui ainda não tá concluída, mas já dá para dar todas as explicações, tá? Nesse caso aqui, ó, eu utilizei cordonê filare e Anne, somente essas duas. Se você tiver Clea Mil você vai utilizar em 2 fios e é muito melhor do que a Anne, tá? Porque a Anne laceia mais, mas aqui nesse caso é muito bom para você aproveitar as Annes que você tem aí, tá? As sobrinhas de Anne, porque no caso do cordonê filare, ele dá uma sustentação para a Anne, ele não deixa que ela fique com muita elasticidade, tá? Tanto em todo o processo, quanto após a lavagem, tá bom? Se você tiver a Clea Mil, você pode utilizar em 2 fios, tá? Usando um fio de dentro da laçada e o outro de fora, certo? Se você tiver a Raíza, pode usar a Raíza em um fio só, tá? A Anne é só em um fio também, tá, meninas? Se você tiver a cordonê filare, que pra mim, no caso, como ela é poliamida e ela não absorve água, é um fio maravilhoso para você trabalhar com a moda praia, tá bom? No caso do fio cordonê filare, como o tex dele é 220 e a torção desse fio é muito bem feita, olha só. Ela tem uma torção muito bem feitinha, muito fechadinha, então automaticamente o fio se torna ainda mais fino do que a Clea Mil, por exemplo. Na mesma grossura, mais ou menos, mas a torção dele é muito bem feita, tá, gente? Então, ou seja, mais fino do que a Clea não, gente, mas equivale, tá bom? Equivale a Clea Mil, que o tex é 151. No caso do cordonê filare é 220, mas devido à torção se torna fininho, igual a Clea Mil. Isso que eu quis dizer, tá? As cores que eu estou utilizando, deixarei aqui para vocês. Esse rosa maravilhoso aqui é a cor 1327, tá? Ó, 1327. Aqui tá a referência.
cor 1327. O cordonê filário, o bom é que ele vem tanto aqui nessa embalagem, quanto aqui dentro do novelo, ó. Nessa etiqueta aqui também vem a referência da sua linha, tá? Que se você jogar fora a embalagem, mesmo assim você continua tendo a referência do seu fio. Então, o rosa é essa cor, 1327. No caso desse amarelo, limão, verde limão, nem sei, gente, se é verde ou se é amarelo, verde cana, né? Sei que é incrível. É a cor 1326, tá? O lilás que eu tô utilizando, também cordonê filari, é o 1041, ok? E eu tô utilizando aqui um tom de azulzinho que eu tinha aqui da Anne. É a cor 2470. E esse vermelho era o único vermelho que eu tinha aqui também. E ele é um vermelho assim meio laranjado, sabe, gente? Não é aquele vermelho intenso, não. É um vermelho meia boca. E a cor dele é 3583. Mas você use aí a linha que você tiver à sua disposição. Aproveite essa saia para você utilizar todas as sobras de linha que você tem aí na sua casa, tá bom? Para dar uma organizada aí no seu ateliê. Outro detalhe importantíssimo da gente falar é sobre o tamanho, sobre as medidas. Eu postei um reels lá no Instagram dizendo que eu ia dar as dicas de como fazer essa saia de uma forma que fique justinha no corpo, né? Que ela não fique embabadando lá para baixo. A primeira dica que eu dou para você com relação a isso, a sua saia se manter reta, se manter tubinho, que você faça a sua peça começando por uma diminuição na medida do quadril. Tire a medida do quadril aí da sua cliente ou do seu, tá? Tirou a medida, diminua 20 centímetros para que essa saia realmente fique no tamanho correto. Ô Val, mas se eu tiro a medida e diminuo 20 centímetros, isso não vai ficar pequeno? Gente, não vai. Essas linhas têm muita elasticidade. Outra pergunta que todo mundo faz: se a linha é de algodão, ou se a linha é de polipropileno, ou se a linha é de poliamida, como que ela vai ter elasticidade se na composição da linha não tem elastano? Gente, um fio reto é um fio reto, olha só. Gente, olha, para quem não tem paciência aí das explicações, tá? Pode pular aí o vídeo. Eu tô querendo explicar aqui para quem não tem esse conhecimento, tá? Para quem não sabe desses detalhes. Um fio reto, ele não tem elasticidade nenhuma. Porém, um fio tecido, as diversas voltas que ele dá na trama, ele se mantém, ó, elástico, certo? É por isso que todo fio após tecido fica elástico, até o barbante, certo? A diferença é depois que lava, se o fio tem mais qualidade ou menos qualidade, tem a questão do peso, que o fio 100% algodão absorve muita água e quando a cliente entra na praia, por exemplo, quando molha na piscina, esse fio tende a absorver muito líquido e a roupa fica muito pesada. Por isso eu indico que vocês usem fio de poliamida, tá? Cordonê filari de preferência. Ou que você utilize também da marca Raíza, que é uma marca muito boa também. Eu gosto muito desse polipropileno específico da linha Raíza, tá bom? Então, já conversamos muito, agora vamos dar início, então, à nossa aula, na prática. Para dar início à sua saia, tenha em mãos a medida do quadril da sua cliente ou a medida do seu quadril. No caso dessa minha saia aqui, ela é tamanho M e eu comecei ela com 36 centímetros. Perdão, gente, 36 vezes 2, tá? Dá 72, ok? 36 mais 36, 72, tá? Ó, 72 centímetros. Se eu comecei com 72 centímetros de diâmetro aqui, isso significa que o quadril da minha cliente é 92 centímetros. Então, eu diminuí 20 centímetros. Ô, Val, se você tirou a medida do quadril, como é que a cintura é que vai começar aí com 72 centímetros, 20 centímetros a menos? Gente, eu só sei que dá certo,
tá? Só sei que dá certo, porque isso aqui estica, isso aqui vai passar lá no quadril. E quando a gente começa com essa diminuição, o nosso trabalho aqui pra baixo, ó, vai ficar mais estreitinho. Se a gente começar ele da medida exata que é o quadril, vai ficar muito gigante depois de pronto. Eu tenho certeza que aqui, quem já fez alguma peça feito pela medida exata da cliente, perdeu a peça, porque fica muito larga. Então, trabalhe com essa margem de diminuição, tá? De 20 centímetros. Se você achar que você fica no efeito sanfona, engorda, emagrece, trabalhe com uma margem aí de 15 centímetros, tá? Então, vamos lá. Já conversamos muito, agora vamos dar início, então, ao nosso trabalho. Tirou a medida da sua cliente? Sim. Diminuiu 20 centímetros? Ótimo. Agora, a gente vai começar o nosso trabalho. A saia da Virgínia, eu notei que a parte do cós, ela não é feita como essa aqui que eu fiz, mas eu vou dizer pra vocês exatamente como é lá. Então, para darmos início, para você fazer o cós da saia exatamente como é lá na foto, esse meu aqui não é igual ao da foto, você vai começar da seguinte forma. Você vai conferir, vai fazer 8 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Lace o seu fio daqui da agulha, ó. Não confira com a laçada, as próximas 3, 1, 2, 3. Na quarta corrente, você vem e faça um ponto alto. E vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Tô começando com a cor rosa, mas você pode fazer com as cores da sua preferência. Após fazer um ponto para cada correntinha, nós ficamos aqui com um total de 6 pontos altos. Aí, você vai subir 2 correntinhas, virar o seu trabalho e vai continuar aqui, ó, uma carreira, novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Não esqueça nunca de fazer o ponto alto aqui em cima da correntinha da última, para que não fique com diminuição, tá? Para manter a mesma quantidade de 6 pontos altos que tínhamos na primeira carreira. Então, você vai percorrer fazendo isso. Suba 2 correntinhas, vire o trabalho, faça ponto alto sobre ponto alto. Você vai fazer isso até atingir o tamanho que você precisa, tá? Em centímetros aí. Se você for fazer uma saia, digamos que para uma pessoa de 100 centímetros de quadril, você vai fazer esse trabalho aqui até atingir 80 centímetros, certo? Atingir os 80 centímetros, você vai unir as duas pontas. Eu vou fazer mais um pouco aqui para mostrar para vocês como vocês farão a união. Tá? Eu vou mostrar das duas formas, porque aí você vai ter a opção de começar a sua saia do jeito que você quiser, tá bom? Eu sugiro que você comece sempre com 2 correntes para limitar um pouco mais a elasticidade aqui dessa cintura, tá? Porque às vezes com 3 correntes, além de não limitar essa elasticidade, ainda fica um buraquinho, né? O buraquinho fica maior entre os 2 primeiros pontos. Eu percorri fazendo aqui por 7 carreirinhas, somente para mostrar para você a dinâmica aqui, ó. Vai ficar assim o seu cós, aí vai ficar exatamente, ó, da largura desse aqui que eu fiz, as 2 carreiras aqui, tá? Com o diferencial de que esse vai ficar assim, ok? Os pontos altos nessa direção. Para você unir a sua carreira aqui, você vai fazer o seguinte: você vai pegar as 2 pontinhas, ó, a do início e a do final aqui, e aí você vai voltar aqui dentro, ó, do seu primeiro ponto, dentro dele, e vai entrar lá no último pontinho também, lá da carreira de baixo. E aqui você vai fazer um baixo ou um baixíssimo, fica a seu critério, tá? Dá certo com os 2. Ó, aí vem no segundo, entra lá no segundo da carreira de baixo, faz novamente um baixo ou um baixíssimo, tá? Eu acho que o baixo fica mais seguro, mas
Nem sei se é mais seguro. Acho que fica mais estruturado aqui a costura. Aí, você vem aqui no outro ponto e vai no outro ponto lá embaixo. Faça novamente um baixo ou um baixíssimo. E assim, você vai percorrer fazendo em todos os pontos, tá? Essa união, ó. Chegou aqui no último ponto, pegue o último ponto lá de baixo, feche. Pronto. Aqui, você fez a sua união, ó. Tá? Aí, você vai virar pro outro lado, para que essa costura fique pro lado de dentro. Gente, eu fiz assim apertadinho, porque isso aqui é só uma amostra, tá? Mas aí, você fez a quantidade de centímetros que você precisa, é só unir dessa forma, a união fica bem legal, ó. Tá bom? E aí, você vai começar, então, a trabalhar a partir daqui, já com esse pontinho V aqui, ó. Com esse na cor verde, tá bom? Deu para entender como vocês vão fazer esse cós? Deu, né? Então, agora eu vou desmanchar isso aqui e vou mostrar como eu fiz o meu, que eu achei melhor fazer assim dessa forma. Mas eu quis mostrar das duas formas, porque é tão bom, né, a gente ter a opção de fazer do jeito que a gente quer. Para dar início, então, a essa outra forma aqui, é muito simples. Não precisa você ficar conferindo correntinha nem nada do tipo. Você vai subir 4 correntinhas, laçar o seu fio e vai vir aqui na primeira corrente e vai fazer um ponto alto. Vai subir 3 correntinhas, vai vir aqui, ó, na junção aqui onde tem essas duas alcinhas, você vai fazer aqui um ponto alto. 2, 3 correntinhas, lace seu fio. Sempre vai ficar essa alcinha aqui, ó, da junção, quando fecha o ponto alto, tá? Aí, você vai entrar nela e vai fazer, ó, um ponto alto. Aí, tá vendo que já ficou aqui as duas alcinhas, ó? Você vai só subir 1, 2, 3 correntinhas e vai entrar novamente aqui e fazer o seu ponto alto. Você vai percorrer fazendo isso, gente, pela quantidade de vezes que for necessária, até que você atinja os centímetros que você precisa aí do quadril, tá? Aí, deixa eu te explicar uma coisa, o porquê que eu gosto de trabalhar dessa forma aqui no início do meu trabalho, na primeira carreira. Para começar, quando é com a correntinha, ele tende a ficar muito seco, muito duro quando a gente vai puxar assim, ó. E aqui não, aqui ele dá uma elasticidade perfeita, ó. Tá vendo? Então, prossiga fazendo aí até atingir os centímetros que você precisar. Eu vou fazer aqui por apenas algumas carreiras, porque aqui eu vou fazer apenas uma amostra para vocês. E vocês vão tirar de letra, tá bom? O único cuidado que você tem que ter aqui, que eu sugiro, é que você faça em números pares esses motivinhos aqui, tá? E se você não fizer em números pares também, não tem problema. Se ficar número ímpar, quando você fechar a sua quantidade aí de centímetros, ah, Val, mas ficou ímpar. Deu aqui, o que que eu faço? Preciso fazer mais um? Não. Se der ímpar, quando for fechar a sua carreira, em vez de fazer os 3 pontos altos dentro aqui, 2, você vai fazer 3, tá? Em vez de fazer 2, você vai fazer 3. Para que fique com números pares, esses pontinhos aqui, ó, esses pontos altos, porque esses Vzinhos aqui, a gente vai precisar que fiquem em números pares para fechar certinho, tá? Se você não entendeu, agora você vai entender a partir daqui. Atingiu aí a sua quantidade de centímetros, você vai deixar, ó, tudo viradinho aqui no mesmo sentido, como se fossem correntinhas, para que a gente possa fazer a nossa união, tá bom? Aí, aqui, ó, onde a gente fez o primeiro pontinho alto dentro da primeira correntinha, a gente vai fechar aqui com um baixíssimo, tá? Ó. Bem apertadinho, para que não fique um espaço aqui entre eles, tá? A partir daqui, a gente vai começar a trabalhar... Deixa eu tirar esse fio aqui, que tá me atrapalhando.
Exatamente de onde a gente fechou aqui, ó, onde já saímos aqui, você pode subir aqui fazendo 3 correntinhas, tá? Laça seu fio e aqui dentro, ó, entre os dois pontos, entre as correntinhas e o ponto alto, nesse espaço, você vai fazer 2 pontos altos. E na interseção entre esses elos, ó, notem que fica um espacinho aqui, ó, que a sua agulha entra normalmente. Você vai fazer aqui um ponto alto. Vai ser sempre essa a sequência, 2 pontos altos dentro dos elos. Ó, 2 pontos altos e um ponto alto entre eles, entre os dois elos, aqui, ó, na interseção entre os dois, tá? É somente essa sequência que você vai fazer até fechar a sua carreira de pontos altos, tá? Siga fazendo aí exatamente como eu lhe disse, e eu vou percorrer fazendo aqui a minha carreira. Quando chegar lá no final, eu volto. Terminei, então, a minha carreira. Como os meus elos foram números pares, eu não preciso fazer mais nada aqui, ó. Eu só venho aqui no topo e fecho com baixíssimo. Se os meus elos tivessem terminado em número ímpar, eu voltava aqui, ó. E bem aqui nessa emendinha, eu ainda faria mais um ponto alto, tá? Para que meus números ficassem pares, meus números de pontos altos, tá bom? É simplesmente isso. Se você tiver com elos ímpar, faça mais um ponto alto aqui. Se seus elos são números pares, não precisa fazer mais esse ponto alto não, que já vai dar certinho, tá? E de qualquer forma, a gente dá certo, porque aqui agora, na hora desses outros pontos que a gente vai fazer lá na outra carreira, qualquer coisa a gente faz uma adaptação, tá? Mas eu gosto que fique com os números certinhos de pontos. Agora, nessa carreira aqui, você vai simplesmente fazer ponto alto sobre ponto alto, até fechar aqui a sua carreira, tá? Chegando, então, aqui no final da carreira, a gente vai fechar normalmente, somente com um baixíssimo mesmo, tá? Dessa forma. Fazer mais uma correntinha. E aqui você já pode cortar o seu fio, porque a gente vai trocar de cor, tá? A sequência das cores aí, que seja a do seu interesse, a do seu agrado, tá? Da sua vontade, não existe regras. Porém, eu sugiro que para você chegar em cores perfeitas, que combinem entre si, vocês usem a teoria das cores para trabalhar com cores análogas ou com tríades, tá? Tudo isso é conteúdo do meu curso, gente, Crochetando com Amor. Para que as pessoas tenham essa real noção de como usar as cores aí a seu favor, tá? A partir daqui, a gente vai fazer o ponto, que vai ser o ponto total da saia, a partir de agora, tá? É somente o pontinho V. Você escolhe qualquer ponto alto da carreira, abrace as duas laçadinhas, ó. Você pode começar tanto com o ponto baixo, quanto direto com o ponto alto, tá? Eu prefiro com o ponto alto, ó. Dou uma laçada, segurando aqui na laçadinha inicial. Venho aqui no meu ponto alto e faço um ponto alto normal, gente, ó. 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo local. Tente não fazer muito frouxo os seus pontos, tá? Para que não fique feio o seu trabalho. Daí, você laça o seu fio sem fazer correntinha nenhuma de separação, pule 2 pontos de base, venha no próximo e faça novamente um Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, tá? Aí, sem fazer nenhuma correntinha, lace seu fio, pule 2 de base e dentro do mesmo pontinho de base, faça o Vzinho novamente. Essa aqui será toda a dinâmica da carreira. Eu tentei fazer somente com uma correntinha de separação. Dá certo? Dá. Porém, fica mais legal assim, tá?
Notem que o ponto, ó, vai ficando um pouquinho mais aberto, ó. Então, faça somente seus pontinhos V por toda a carreira. Quando chegar lá no final, você já pode cortar o seu fio, porque o único fio que nós iremos trabalhar 2 carreiras aqui será do rosa. Todas as outras cores será apenas uma carreira, tá? Cheguei, então, ao final da carreira. Notem que deu certinho, ó. Por isso a importância de serem pontos pares, tá? Que dá super certo, ok? Aí, aqui, ó, para encerrar essa carreira, você vem aqui sobre o seu ponto alto inicial. Eu gosto de pegar de cima para baixo, tá? Nesse caso de quando eu começo com um ponto alto aqui. Aí, ó, baixíssimo, correntinha, corte seu fio. E agora a gente vai começar com outra cor. Gente, olha que cores incríveis esses neons da Cordonê Filari. Maravilhoso, né? Eu vou deixar o link do site oficial de vendas do fio Cordonê Filari aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra vocês, caso vocês não tenham ainda, para que vocês tenham acesso a comprar esse fio incrível. E se você usar o meu cupom ABORDAR5, com letras maiúsculas e tudo junto, você ainda tem 5% de desconto, tá? Vou deixar todas essas informações na descrição desse vídeo. Agora, eu vou trabalhar com a Anne na cor azul. A partir daqui, tudo que nós teremos serão repetições. Olha só. Quando você trocar de cor, você simplesmente vem dentro de qualquer um dos Vs e faça, ó, seu ponto alto normal, 2 correntinhas e o ponto alto, fazendo assim o seu Vzinho. Nós teremos apenas V sobre V por todas as carreiras até atingirmos o tamanho da nossa peça. Mais lá pra frente, se o seu trabalho estiver enlarguecendo, eu vou mostrar pra você como você vai fazer as adaptações simples demais, para que o seu trabalho permaneça descendo retinho, tá? Então, faça isso a outra cor, a cor que você estiver trabalhando, essa carreira. Chegou no final, encerrou a carreira, da mesma forma que essa outra. Daí, feche com baixíssimo, comece na outra cor. Eu vou deixar para vocês a sequência das cores, tá? Eu vou concluir essa carreira aqui e volto com vocês, que aí eu vou mostrar as próximas cores, tá bom? Cheguei, então, no final dessa carreira, irei fechar da mesma forma, tá? Ó, venho aqui da parte de cima, assim, pra baixo. E aqui eu faço meu baixíssimo, faço mais uma correntinha. Gente, tem tantas outras formas de fazer aqui essa junção, né? E o arremate perfeito, só que no caso dessas uniões aqui vai ficar tudo muito perfeito com o arremate normal, tá? Meninas, olhem só, vejam que aqui embaixo já tá mais larguinho, ó, tá vendo, ó, como ele já vai, a tendência dele é ir enlarguecendo. Vocês irão percorrer fazendo exatamente como a gente fez aqui, uma sequência de cores aí escolhida por vocês. No caso aqui, eu tô utilizando as 5 cores, tá? Rosa, o verde, o azul. Depois do azul, o lilás. Depois do lilás, o vermelho. Depois do vermelho, 2 de rosa. Eu vou prosseguir fazendo com vocês a sequência exata, que a partir dessa sequência, aí você vai só recomeçar. A gente vai fazer aqui na amostra até a cor rosa, aí depois você só vai recomeçar novamente. Então, agora, nós daremos sequência com a cor lilás, tá? Sempre inicio da mesma forma e, de preferência, o meu início aqui, eu nunca faço na mesma direção de onde terminou. Eu sempre procuro ir fazendo em lugares alternados o começo da próxima carreirinha.
para que os nossos arremates fiquem mais delicados, tá? Quando a gente deixa tudo numa mesma direção, ele tende a ficar grosseiro o acabamento, tá bom? Então, ó, agora eu vou fazer aqui a sequência na cor lilás, tá? Faça aí a sequência na sua cor que você estiver trabalhando. Espero ver cores incríveis juntas. Eu não segui aqui a mesma sequência da saia original, lá da Virgínia, porque eu gostei mais das minhas cores, de verdade. Achei cores mais vibrantes, cores mais alegres. Segui, assim, basicamente o rumo do tom, né, da cor, né, mas os tons foram diferentes. Então, meninas, sigam aí fazendo essa carreira. Depois a gente volta com a vermelha, depois dessa, tá? Então, eu percorri fazendo, ó, eu já fiz a outra carreira do vermelho, tá? Então, eu fiz o verde, azul, lilás e vermelho. 4 cores. Agora, eu venho para minha quinta e última cor, para que a gente repita novamente a nossa sequência a partir do verde, tá? Sempre, gente, começando da mesma forma. E não tem segredo, é V sobre V, 2 correntinhas de separação. Então, eu farei 2 carreiras desse, tá? Nessa cor. É a única cor que nós trabalharemos por 2 carreiras, é a cor predominante, tá? Se você estiver fazendo a cor predominante, aqui começa o cós aqui, outra cor, digamos se fosse o verde, que fosse o cós, a cor predominante aqui, então aqui seria 2 carreiras dele também, tá? No caso aqui da cor rosa, quando chega aqui, ó, na emenda, a gente faz o seguinte, a gente emenda aqui normalmente, ó, no ponto alto com o baixíssimo, certo? Caminha para a primeira correntinha aqui, ó, de separação do nosso V, aliás, né? Caminha com baixíssimo, ó. Agora, aqui dentro do V, a gente faz um ponto baixo e sobe 2, 3, 4 correntinhas, porque esse ponto baixo aqui, ó, já serve como uma, tá? Aí, fica o ponto baixo mais 2 para o ponto alto e 2 correntinhas ficam de separação. Agora, a gente faz mais um ponto alto e a partir daqui, a gente segue fazendo V sobre V até encerrar a nossa carreira. Chegando aqui no final, ó, você vai conferir daqui desse segundo ponto alto, ó, 1, 2 na terceira correntinha, voltando assim, você vem e fecha com baixíssimo, tá? E se for contando a partir daqui, tem o ponto baixo, aí você pula 1, na segunda correntinha você fecha, tá? Aqui você já pode cortar o seu fio e a partir daqui nós iremos recomeçar a sequência que eu já lhe falei. Olha só, eu vou lhe explicar aqui na outra saia que já tá pronta. Olha só o quanto ela já tá enlarguecendo, você tá vendo isso, ó. É isso aqui que eu falei pra vocês, que eu vi em outras aulas, exatamente assim, eu me senti incomodada de não passar esses detalhes pra vocês, tá? Ó, pra ela ficar retinha aqui, ó, isso aqui tinha que estar assim, ó, tá? Mais retinho, ó, mas não tá assim. Então, só para vocês terem uma noção, aqui, ó, no comecinho, ó, eu tenho aqui, né, de diâmetro aqui, deixa eu botar mais em linha reta. Ó, eu tenho 20 centímetros. Aqui embaixo, ó, já tá dando, ó, 24 centímetros e meio. Olha o quanto já cresceu, entendeu? E quanto mais você descer, mais ela vai abrindo um pouquinho. Aí, o que que a gente vai fazer? Se você estiver fazendo o tamanho P, você já pode, a partir dessa próxima sequência dos pontos verdes, fazer a diminuiçãozinha que eu vou mostrar aqui pra você, tá? Se você estiver fazendo o tamanho M, você vai fazer exatamente como eu fiz essa aqui. Nessa aqui, ó, eu fiz minha primeira sequência até o rosa e fiz a segunda sequência até o rosa, certo?
Feito essas duas primeiras sequências aqui no verde, eu comecei a fazer as diminuições, que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Vou mostrar pra vocês agora aqui na amostra. Certo? Se você estiver fazendo o tamanho G, eu sugiro que você faça essas diminuições, assim como no tamanho M, a partir da terceira sequência também, a partir da terceira carreira do verde, para ficar mais fácil, tá? A partir da terceira carreira do verde, você começa a fazer essa diminuição, tanto para o tamanho M quanto para o tamanho G. Agora, se você estiver fazendo o tamanho P, você pode começar a fazer essa diminuição já a partir da agora, dessa próxima carreirinha, tá? Logo dessa segunda sequência na cor verde. Eu vou te mostrar como é bem simples esse processo agora. As nossas diminuições se darão da seguinte forma. A gente vai continuar fazendo todos os nossos V's, tá? Não serão diminuição nos V's, serão nas correntinhas. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer o meu primeiro Vzinho normalmente, meu pontinho alto, opa, duas correntinhas e o ponto alto. Passo direto pro meu V seguinte, aí eu faço apenas uma corrente e um ponto alto. No meu V seguinte, eu vou fazer normal, duas correntes e o ponto alto. A nossa alternância aqui será essa, um V com duas correntes e um V com uma corrente, tá? Novamente, um V com duas correntes e o próximo com apenas uma corrente de separação. Gente, tá tão barulhento hoje, né? Muito carro, muito caminhão passando aqui. E assim nós estaremos fazendo com que o nosso trabalho não enlargueça mais tanto, porque essa é uma única corrente, tá? Essa única corrente que nós estamos deixando de fazer aqui em um dos V's, no final das contas, já serão muitas correntinhas a menos na carreira, tá bom? Então, prossiga fazendo assim. Cheguei, então, aqui no final, ó, fechei normalmente minha carreirinha, seguindo aquela sequência que eu falei pra vocês, tá? E olha só. Aqui, a gente já percebe que ele começou a fechar um pouco mais, ó. Você tá vendo que esse ponto alto aqui, ele já tá de descida aqui pra dentro, ó. Tá? Isso tá caracterizando que não vai mais enlarguecer, que agora ele vai descer mais em linha reta. Então, as próximas carreiras, você seguirá mantendo essa sequência, tá? Ora, um V com duas correntinhas, ora um V com uma correntinha. Você nota que aqui no trabalho, ó, a gente não percebe o V que tem duas correntinhas ou o V que tem uma correntinha. Fica imperceptível, mas isso dá uma qualidade, gente, no resultado final. E aí, você vai percorrer, então, fazendo aí o seu trabalho. Se você ainda assim achar que tá ficando largo, depois que você terminar essa sua próxima sequência aqui toda, ó. Se você presta bem atenção, se você estiver fazendo o tamanho M, você vai estar trabalhando a partir dessa sequência aqui, certo? Da terceira carreira do verde. Então, nessa sequência aqui, ó. Terminou o rosa, você vai fazer sempre dessa forma que a gente fez essa nossa carreira do verde. A partir dessa próxima sequência aqui, ó, a partir desse próximo verde, você vai colocar a sua saia sobre uma bancada e você vai ver se ela ainda tá abrindo. Se ela ainda tiver aberta para o seu gosto aí, você vai fazer diferente a partir desse próximo V, da próxima carreira do verde. A partir dela, você vai fazer para todas. Um ponto V com duas correntes e dois pontos V com apenas uma corrente. Um com dois, dois com apenas uma. Deu para entender? Daí, você vai fazer toda a sequência até chegar ao próximo verde exatamente dessa forma. Um V com duas correntes, dois V's com uma corrente, porque ele já vai fechar um pouco mais. Chegou mais lá pro final, você achou que queria mais estreitinha ainda? Aí, você pode fazer, nesse aqui eu fiz assim. Exatamente como eu tô dizendo pra vocês, ó. Um V
com 2 correntes. Aí, eu fiz uma sequência de 1, 2, 3 vezes com apenas uma correntinha. E lá no quarto que eu coloquei 2 novamente, certo? Isso aí vai depender da necessidade do seu trabalho, vai depender da tensão do seu ponto. Se seu ponto for apertadinho, talvez nem seja necessário essas adaptações. E se for muito frouxo, vai ser necessário várias adaptações, tá bom? Deu para entender, meus amores? O importante é você ir observando o seu trabalho, sempre colocando, sempre que você terminar uma sequência das 5 cores, fiz o verde, o azul, o lilás, o vermelho, terminei as 2 do rosa, vou colocar aqui na mesa e ver se tá reto. Se tá um pouco embabadado ainda, não, eu preciso diminuir mais um Vzinho, em vez de fazer com 2 correntinhas, vou colocar mais um com uma correntinha só, tá bom? É somente isso. Daí, você vai fazer o comprimento que você quiser a sua saia. Essa minha aqui, ó, tamanho M, eu fiz exatamente na sequência lá da Virgínia. Eu fiz com 5 motivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 sequências de cores, encerrei com a rosa, tá bom? Se você for fazer o tamanho P, faça somente 4 na sequência aí das suas cores. Ó, começa no verde, termina na rosa, 1, 2, 3, 4. Se você for fazer o tamanho G, em vez de fazer 5 sequências, faça 6, tá bom? Para que fique um pouco maior, ok? Vamos fazer o acabamento, então? O acabamento lá na saia original é simplesmente esse aqui, ó. Um ponto baixo. É somente isso. Um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui no meio, ó, entre as 2 correntinhas, é só um ponto baixo, tá? E assim, ó, você faça por toda a volta. De vez em quando, se você achar a necessidade de fazer 2 pontos baixos dentro do V, se você achar que tá ficando apertado, você pode fazer. Porque eu vi que se eu fizer 2 pontos baixos em todos eles, não fica muito legal, sabe? Fica tipo embabadando, e eu gosto muito desses acabamentos retinhos assim, tá bom? Se você quiser, então, esse acabamento, faça esse. Eu não gosto muito desses acabamentos assim, muito simples, porque pra mim não tem muito cara de acabamento, tá? Eu acho o serviço de preguiçoso, geralmente. Crochê sem um biquinho, sem um mimo, sabe? Então, você pode fazer alguma outra coisinha interessante para dar um mimo a mais na sua peça. Que na minha saia, eu vou optar por fazer o acabamento diferente, tá? Vou fazer com pontinho caranguejo, porque eu acho mais bonito, tá? Eu vou vir aqui, ó, você pode aqui optar por trabalhar pegando só uma alcinha da corrente, ou trabalhar dentro do ponto. Pegando só uma alcinha, o acabamento fica mais bonito, tá? Só que eu vou trabalhar assim, ó, da seguinte forma. Vou vir aqui, em vez de pegar só uma alcinha assim, ó, eu vou pegar, é mais reforçado, ó. Tá vendo essa parte de trás? Eu vou pegar assim, ó. 2 alças, uma aqui de cima e uma lá de trás do ponto, lá embaixo, tá? Sendo que aqui na frente vai ficar essa alça livre pra dar esse detalhe, tá bom? Assim, olha só. Peguei, então, aqui, vou fazer um ponto baixo. Fiz meu pontinho baixo, dou uma alongadinha leve no meu fio. Volto aqui na corrente anterior, ó. E vou deixar essa alcinha que tá aqui pro meu lado livre. Vou pegar lá, ó, dentro da corrente e vou puxar. Ó, gente, baguncei foi tudo. Entro lá na minha corrente, ó. E puxo o fio. E tiro da agulha. Agora, venho novamente, deixo livre a minha alcinha aqui da frente, ó. Vou lá, puxo o meu fio, ó. Tiro tudo. Deu pra entender? Bem simples. Os primeiros pontos a gente não consegue ver a beleza dele. Mas logo, logo a gente vai ver. Agora, vou lá no outro ponto, ó. Dou sempre uma alongadinha assim no fio. Vou lá no meu outro ponto, pego o meu fio aqui atrás, ó.
puxo, dou mais uma alongadinha e tiro da agulha. Novamente, venho dentro da correntinha, ó. E eu vou fazer isso por toda a extensão do meu trabalho, tá? Dentro desses V's que tem duas correntinhas, se eu achar necessário pular uma, fazer somente em uma das correntinhas o meu pontinho caranguejo, é assim que eu vou fazer. Irei trabalhar dessa forma, então, até encerrar essa carreira. Então, eu vim fazendo meu ponto caranguejo em toda a extensão. Gente, e em alguns lugares, eu pulei aquela correntinha aqui do meio, ó. Onde tinha duas, eu pulei sempre uma. E em alguns pontos onde tinha uma, eu pulei essa uma também. Aqui do meio, do V, ó. Nem em todas, mas em várias eu pulei. Para que ele não ficasse embabadando, tá? Para que ele não ficasse godê, ó. Para que ele ficasse certinho, ok? E é isso. Agora, para encerrar, você terminou aqui de fazer o seu último pontinho caranguejo, ó, você pode cortar o seu fio, que esse acabamento dele a gente vai fazer com a agulha, tá? Então, após cortar o fio, meninas, eu inseri aqui na agulha, tá? Na agulha, não é bem a de tapeceira, essa agulha aqui é de bordado, essa que tem o fundo um pouquinho mais largo, tá? Acho que não tá focando muito bem, porque tem coisa aqui embaixo. Ó, essa minha aqui já é até tortinha, de tanto que eu uso ela. Aí, a gente vai fazer a união entrando aqui, ó. Por trás do nosso primeiro pontinho que a gente fez, nosso primeiro pontinho caranguejo, ó. Venha de lá pra cá, tá? E agora, eu venho daqui pra lá. É só mesmo pra unir, tá, gente, ó? Ele vai ficar bem próximo. E aí, a partir daqui, a gente já pode começar a fazer o nosso arremate. Eu vou voltar por baixo desses pontos. Nessa volta aqui, eu já vou utilizar a minha cola. Gente, nesse horário, vocês vão ouvir muito canto de pássaro, porque tá muito cedinho agora. E eu tô gravando cedo, porque eu preciso concluir. Olha, gente, ela é uma cola bem viscosa. Deixa eu ver se foca bem aqui nela. Olha só, uma cola bem viscosa. Ela não é líquida como a Super Bonder, tá? Como aquela instantânea lá. Aí, eu venho e coloco, ó. Deixei uma laçadinha de linha, ó. Não passei toda por baixo da trama. Exatamente por isso. Cadê a agulha, meu Deus? Porque aí eu venho, coloco a linha nessa laçadinha, aí que eu puxo, ó. Coloco a cola nessa laçadinha, aí que eu puxo, porque aí ela já vai levar essa cola pra dentro da trama. Dou uma apertadinha assim. E aí, eu cheguei aqui, ó, junto da minha outra linha. Aqui, eu vou fazer o seguinte, vou dar um nó nessas duas pontas de linha, que é a do início e a do final, certo? Ó, faço a mesma coisa. Antes do meu nó ser concluído, eu venho e coloco aqui, ó, um pouco de cola na linha. Aí que eu venho, ó, e dou o nó, porque aí já fica entranhado por dentro da minha linha, tá? Novamente, eu coloco aqui, ó, um pouco de cola na linha. E dou outro nó. Certo? Aqui, gente, tá bem preso. Porém, pra mim, eu ainda não acho 100%. Eu ainda vou pegar a minha agulha e vou dar mais uma escondida nessa linha, tá? Porque a questão dos arremates é fundamental, que fique bem seguro para que a nossa cliente não passe vergonha, né? Gente, mas essa cola adere muito. Olha só, eu vou só voltar com minha linha aqui, ó, pra lá. Deixa eu puxar mais minha linha aqui pra que ela... E aí, eu farei o seguinte, ó, vou deixar laçadinha assim na linha, tá vendo aqui, ó? Uma laçadinha. Aí, eu vou novamente vir com a cola e passar por baixo aqui dessa laçadinha.
né? Envolver ela. E aí sim, ó, vou puxar por dentro da trama para que ela fique colada lá por baixo. Aí sim, eu já posso cortar o meu fio. Desse outro lado aqui, eu irei fazer a mesma coisa com essa outra ponta do fio. E você vai fazer isso em todas as suas linhas que você tiver aqui solta, você vai fazer esse arremate. Eu vou mostrar para você aqui, em uma dessas linhas, como proceder. Todas as carreiras que nós temos, apenas uma carreirinha de cada cor, você pode vir, ó, e fazer aquele mesmo nó que eu mostrei lá no início. A minha cola já tá com um excesso aqui na ponta, ó, um pouco seca, eu vou já limpar. Basta que a gente limpe. Olha só, você não precisa aqui, você dar 2 nós não, tá? Você dê um nó, certifique-se de que tá bem envolvido na cola. E agora sim, você vai arrematar exatamente como nós fizemos lá na ponta. É passar a sua agulha por entre a trama com a cola novamente, para que ela fique colada as pontinhas lá por dentro, tá? E assim o seu trabalho vai estar arrematado. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui na parte de cima, tá? Para que dê um charme especial à nossa peça. Você pode escolher se você vai querer o seu acabamento feito com o pontinho caranguejo também, para ficar parecido com... Aliás, para ficar na mesma vibe aqui do acabamento de baixo, tá? Ou você pode fazer o acabamento que você quiser, ou você não pode não fazer nada também, porque assim já vai ficar show de bola. Porque a gente vai passar o cordão ainda aqui de amarração. Irei fazer o acabamento aqui, ó, no tom rosa mesmo. Gente, eu tava pensando agora, já no final, que daria pra ter feito logo isso aqui, né? Nossa, sem ser preciso ter mais esse arremate pra fazer. Sabe como? Terminamos de unir lá os nossos elos, aí a gente faz logo uma carreira de acabamento. Quando chegar no final, que unir o acabamento, só passa aqui pro outro lado, ó, que é tão próximo, e começa a fazer as carreiras de pontos altos. Deu pra entender? Mas enfim, já começamos assim, né? Aqui já é só o final. Então aqui eu farei o seguinte, ó. Eu venho dentro do elo de qualquer um deles, tá? Ó. E aqui eu vou fazer um pontinho baixo. E eu vou fazer aquele acabamento simples, tá, meninas? Aqui, vou subir aqui, ó, uma correntinha. Aí, dentro do meu pontinho baixo, eu vou subir 2 pontinhos altos. Aí, já passo direto lá pro elo seguinte, ó, e faço um ponto baixo. E já vou fazer a mesma coisa, subo uma correntinha só. Fica melhor, que o ponto fica mais curtinho. Aí você pode pegar tanto dentro do seu ponto baixo, quanto pegar assim, ó, por trás dele, ó. Vir embaixo do ponto anterior, ó. Aqui, ó. E aqui subir 2 pontos altos. Aí, você vem no elo seguinte. Ó, e vai fazer esse acabamentinho. Simples, mas bem legal, tá? Ou se quiser optar por não fazer nada de acabamento, ótimo. Decisão sua, tá? Opa, só uma correntinha, porque a ideia aqui é que ele fique um pontinho curto. Porque se ele ficar um ponto alto muito grande, ele vai ficar embabadando aqui em cima, tá? Então, ó, você vai fazer sempre dentro do elo. Ignore esse local que tem apenas um ponto alto nele, que é a interseção entre os dois. Vá lá dentro do elo, faça um ponto baixo. Então, siga fazendo esse acabamento até o final da carreira. Concluí minha carreira do acabamento. Olha que bonitinho que ficou. Aí, chegando aqui, fechei com um ponto baixíssimo, tá? Sobre o primeiro ponto baixo que eu tinha feito. E dei aquele nó lá já colando. E agora eu vou só arrematar essas 2 pontas, exatamente como eu mostrei pra vocês lá atrás, como eu faço.
E o nosso cordão de amarração será exatamente aquela nossa primeira carreira de elos, da mesma forma, ó, você vai fazer 4 correntinhas, da mesma forma com os 2 fios de cordonê, tá? E aí você faz 1, 2, 3, 4 correntinhas, laça seu fio, vem na primeira corrente e faça o seu ponto alto. E vai subir as 3 correntinhas e fazer o ponto alto, pegando aqui as 2 laçadinhas, tá? Olha só, da mesma forma que nós já fizemos lá atrás, então aqui não é segredo. Gente, mas tá um tráfego horrível, eu vim gravar super cedo pra ver se era menos barulho. Isso que é o ruim de morar às margens da BR. É muito barulho. Então, é só isso, tá? 3 correntinhas e o ponto alto nas laçadinhas que fica do motivo anterior, tá? Ó. Faça até atingir o tamanho que você precisa. Eu faço da seguinte forma. Eu venho e faço o meu fio no diâmetro aqui da saia, vou medindo e deixo sobrar uma margem assim de mais ou menos um palmo, sabe? De 30 centímetros mais ou menos de cada lado. Porque essa saia aqui não é pra ficar aquele cordão grande de amarração, é só pra dar de fazer mesmo a amarração, tá? Eu fiz o meu cordão por 1,40 m, tá? 1,40 m de comprimento. Daí eu inseri na agulha, nessa agulha grossa aqui de tapeceiro, tá? Porque fica bem mais fácil da gente inserir aqui, tá bom? Na nossa saia. Aí você escolhe um local pra ser a frente, aí você vai fazer somente isso, ó. Vai passar, ó. Antes do bloquinho de 3 pontos altos, sai no próximo. Mais 3, sai no próximo. Porque ficam certinhos os bloquinhos de 3, tá? Ó. 3, sai no próximo. Sempre 3 por baixo, 3 por cima, tá? E passe aí o seu cordão. Você vai percorrer fazendo isso por toda a extensão da saia e depois pronto, tá? Para arrematar a pontinha do fio, é exatamente como já arrematamos os outros, certo? Dá um nó nelas e sai passando por dentro da trama, para que fique bem feito, bem arrematado o nosso trabalho. Ó, é só colocar assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês que não custa nada, né? Ó, abriu aqui, ó, os 2 fios, um para um lado e outro para o outro. Venha com sua cola, pingue uma gotinha aqui e dê o nó. Faça isso nas 2 pontas, tá? Ó, dê 2 nozinhos. Essa cola aqui já é o suficiente para pegar bem nos 2 nós, tá? Ó. Aí agora você vai colocar a linha novamente na agulha e passar por dentro aqui, arrematando. E finalize com cola também, tá? Exatamente como a gente fez nos outros lugares. Passe a agulha por dentro, deixa uma sobrinha assim, ó, do fio na hora da laçada. Você deixa uma laçadinha assim, ó, no fio, passe a cola e aí depois puxe o fio, que é para que ele entre já com cola por dentro da trama, para ficar perfeito, tá? Terminando aqui, a minha saia já vai estar pronta, certo? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Sugestão de preço desse conjunto é R$260, reais, R$280 em média para o tamanho M, P e M, tá? No tamanho G, em média, R$320, tá? Nessa faixa, gente, é um trabalho rápido de ser feito. E a margem de preço aqui que eu dou para vocês, a sugestão, perdão, de preço, é sempre o preço médio que você realmente vai conseguir vender, tá? Existem perfis que vendem de 500, 600, existe, sim, com certeza. Mas a gente sabe que a nossa realidade não é bem essa, né? Que não é tão fácil vender por um preço, digamos que um pouco mais alto. Vale? Claro que vale, é óbvio que vale.
Porém, a gente sabe que a nossa realidade é outra. Então, muito obrigada por estarem comigo até aqui nessa aula. Que Deus abençoe grandemente o trabalho das mãos de vocês, tá? Gravei esse passo a passo com muito carinho, embora o meu tempo aqui esteja muito reduzido. Foi muito difícil para mim conseguir esse tempo para gravar essa aula para vocês, mas eu gravei com todo o amor desse mundo, tá?